quem não sabe, é o pseudônimo de Humberto de Campos, através da psicografia do Chico Xavier. A consulta. Ante o amigo que se responsabilizava... Espera aí só um pouquinho. Cadê a dona Eliane? Ah, tá ali. A consulta. Ante o amigo que se responsabilizava pelas tarefas do templo espírita cristão, a dama bem posta rogava afoita: eu venho lhes pedir socorro, porque a minha vida está realmente transtornada. Ainda ontem sonhei que meu pai, desde muito no além, veio à nossa casa, sustentando comigo longa palestra. Acordei de súbito e ainda pude ver-lhe o rosto magro e vivo, rente a mim. Acabrunhada, dirigi-lhe algumas indagações em pensamento e, com assombro, ouvi-lhe a voz, explicando-me que a morte não existe e que a vida continua e que além do sepulcro prossegue interessado em meu bem-estar. Entretanto, não pude furtar-me e ter calafrios. Horrível sensação de pavor assaltou meu espírito e comecei a gritar, inconscientemente. O que supõe venha a ser isso? Mediunidade, minha senhora, mediunidade, comentou o orientador calmo e prudente. Ah, sim, continuou a exaltada senhora. Muitas pessoas de minhas relações afirmam que, de fato, sou médium. Desde criança vejo coisas e cada noite, antes do sono, embora eu cerre bem minhas pálpebras, diviso vultos estranhos que me cercam no leito, sem dissipar o temor que me vejo possuída. Como interpretar estes fatos? São fenômenos da sua mediunidade, respondeu o ponderado interlocutor. Sim, sim, aduziu a visitante. Outras ocorrências me espantam. Muitas vezes, à sesta, ou quando em conversação com amigas, noto que objetos se movem junto de mim, sem contato físico. Pancadas nos móveis, como se pessoas invisíveis desejassem conversar conosco, repetem-se ao meu lado todos os dias. Em muitas ocasiões, vejo mãos como se fossem de névoa translúcida a se movimentarem, agravando-me os sustos. Como classificar esses casos? Mediunidade, minha irmã. E essa angústia que sinto diariamente, qual se uma luva de sombra me buscasse a garganta? Muitas vezes fico parada, prestes a morrer. E essa asfixia vem lá de longe. Debalde tenho experimentado tratamentos diversos. Tenho a ideia de que forças inexplicáveis me escaldam a cabeça, ao mesmo tempo que me enregelam o corpo. E nesses instantes, ouço vozes, lamentações que me torturam o pensamento. Como definir essas impressões? Minha irmã, tudo isso é mediunidade. Esclarece o mentor seguro de si. E a dama contou novos casos relacionando fatos até que terminou por suplicar, depois de longo tempo. Só um instantinho. Estou fazendo as duas coisas aqui. Amparem-me, pelo amor de Deus, eu estou disposta a fazer qualquer sacrifício, darei a vocês o que for preciso para me desvencilhar destes obstáculos que me levam a semelhantes perturbações. O dirigente da instituição deixou extravasar as promessas brilhantes que enfileirava uma sobre a outra e acentuou em seguida: a solução do problema, senhora, está com você. Estude e trabalhe, minha irmã. Estude aprimorando a personalidade que lhe é própria, para dilatar os domínios do seu pensamento, compreendendo a vida com mais largueza, e trabalhe na sementeira do bem, atraindo a cooperação e a simpatia dos outros. Renovação mental, disciplina das emoções, esforço persistente no bem e uma meditação sadia
não devem ser desprezados na aquisição de nossa paz, que não pode ser comprada a terceiros, e sim construída por nós mesmos na intimidade do nosso coração. Para isso, o Espiritismo lhe ser-lhe-á valioso campo de luta, no qual conhecerá com mais segurança as suas energias psíquicas, enriquecendo-as pela cultura edificante e pela caridade bem conduzida. Todavia, quando a irrequieta senhora ouviu falar em estudo, trabalho, renovação, disciplina, esforço, meditação, cultura e caridade, perdeu a eloquência em que se distinguia e, desapontada, tartamudeou aflita. Puxa, eu julguei obter auxílio com mais facilidade. E porque o relógio modificasse a fisionomia das horas, o diretor convidou. Iniciemos agora, minha irmã. Nossos estudos vão começar à luz da prece. Sim, falou a enferma desencantada. Hoje não posso mais, mas amanhã eu virei. Sem se despedir. Os dias correram apressados. Contudo, por mais que os amigos do grupo a esperassem solícito, a consulente não mais voltou. Que Deus seja louvado. Pode fazer a prece, dona Eliane, por favor. Tem um homem de gravata preta olhando você por trás aí, Eunápio. Dona Eliane, vou abrir seu microfone, que a gente não está escutando a senhora. Mestre Jesus, pedimos a vossa presença em nossos corações. Ajudai-nos, Mestre, a encontrá-lo nos lares, em todos os lugares onde as lágrimas e as dores fazem morada. Não permitais, Jesus, que, desiludidos e cansados, esmoreçamos diante dos fracassos, mas fazei com que, resplandecente a vossa luz, clareie os nossos corações para o trabalho a que fomos chamados. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem-vindo a todos. Graças a Deus. De vez em quando a minha amiga Ângela Freud vai tentar entrar, porque ela está com a internet muito boa. Hoje nós estudamos o livro Segurança Mediúnica, pelo Espírito Miramês, através da psicografia do João Nunes Maia. Então, eu vou compartilhar com vocês. Hoje, esse estudo seria feito pelo Zé Luiz, mas o nosso irmão teve um contratempo. Então, nós é que vamos estudá-lo. Está todo mundo vendo aí? Fala um ok para mim. Sim. Então. Ok, Maria. Sessão de desobsessão é o capítulo 4 do livro Segurança Mediúnica. A obsessão é quase generalizada. Você tenta dar um zoom um pouquinho, aumentar um pouco a tela, porque está pequenininho aqui o documento para a gente. Oi? Vai. Mais um pouco, por favor. Está muito pequeno, não está bom. Tá de bom. Tá bom aí, Raquel? Aí, tá aí bom. Perfeito. Melhorou, tá ótimo. Tá ótimo agora. Agora dá para ler. Então tá, sessão de desobsessão. A obsessão é quase generalizada entre as criaturas. E a desobsessão, por isso, torna-se um trabalho difícil entre os homens. Muitas reuniões espíritas perdem tempo e energia sublimada para conseguir a desobsessão de alguma criatura que ainda não pensou em melhorar-se. Os espíritos reúnem-se por sintonia. Isso é do conhecimento de todos, principalmente dos estudiosos da doutrina espírita e de outros ramos do espiritualismo. Os iguais se unem. Esta é uma lei universal, não somente quando se trata de espíritos, mas, certamente, de todas as coisas. Portanto, enquanto pensares e viveres no clima dos espíritos inferiores, serás um deles
e terás suas companhias permanentemente. Gente, eu tenho que dizer que eu escolhi o livro, mas eu não escolhi a página. E eu vou usar a personagem da lição antes da prece para falar sobre esse parágrafo, porque é exatamente isso. Ela, nitidamente, era obsidiada, mas ela estava unida e jungida a ela espíritos de igual jaez. E quando foi convidada a se reformular e a mudar os seus parâmetros de vida, ela não quis. Então, quando ele diz assim, olha, a desobsessão é um trabalho difícil. Por quê? Porque poucos são aqueles que se dispõem a se renovar e a se entregar ao serviço do bem, se entregar ao bem maior, renunciar a muitas conveniências suas, conveniências humanas, para poder bem servir e para poder servir de medianeiro com honestidade, com brilho. São poucos, muito poucos mesmo. Então, o trabalho da desobsessão, ele é difícil, porque quando você, encarnado, começa, você tem a sua vontade de se reformular, de não viver mais naquele inferno em vida. Aqueles que estão jungidos a você pelas suas fraquezas morais, eles vão fazer a maior força para você desistir dessa sua nova prerrogativa. E se você não tiver uma vontade firme, você desiste. Você vê que a mulher foi no centro procurando ajuda, mas ela foi procurando a ajuda fácil. Ela mesmo falou, eu pensei que fosse mais fácil. Ela estava até disposta a pagar. E todos aqueles que usam dos dons espirituais para poder conseguir facilidades a poder de dinheiro para os outros, incorrem em erros gravíssimos diante da lei divina. E quando os iguais se unem, é uma lei universal. Enquanto pensares e viveres no clima dos espíritos inferiores, serás um deles e terás suas companhias permanentemente. Hoje de manhã, eu estava falando para o Luciano, e não vou me furtar de dizer isso para vocês todos, eu faço em casa garrafadas, eu não cobro, é uma coisa que eu faço, sempre fiz, aprendi com minha mãe, aprendi com a velha Caboclo Jurema, faço garrafada, faço tintura, faço tisanas, faço xarope, e para fazer algumas garrafadas e algumas tinturas, eu preciso de bebida alcoólica. Na minha casa, ninguém bebe, nem meu marido, nem eu, nem meus filhos. Nós não bebemos, nós não gostamos de álcool, não é porque nenhuma religião proibiu. Nós simplesmente não temos afinidades. E sexta-feira, depois que eu cheguei, que eu fui à praia, de manhã cedo, eu estava mexendo em umas garrafas de vodka que eu comprei para fazer uma tintura e numa cachaça e num vinho que eu comprei para fazer uma garrafada para uma pessoa que me pediu. E eu escutei nitidamente alguém falando assim para mim, vamos tomar um pouquinho? Como a gente já está experimentado nesse assédio, a gente sabe que é assediado diuturnamente, eu virei e falei assim, não, eu estou com sede, realmente, porque eu falei, eu estava com sede. E quando eu estava mexendo, eu falei, eu estou com sede. Parece que quem estava com vontade de beber interpretou que eu estava com sede daquilo. E eu falei assim, não, a minha sede é de uma água que só Jesus me dá. E eu falei assim em voz alta, e a minha filha olhou para mim e falou, mãe, com quem que você está falando? Eu falei, deixa quieto. E aí, a partir do momento que eu falei com medo, mas com muito carinho, que eu falei, não, a sede que eu tenho é de uma água que só Jesus me dá. Assédio. Então, de repente, esses espíritos, não é, Marisa, por que o espírito estava na sua casa, no seu ouvido, dentro da sua cozinha? Eu falei para o Luciano hoje, já que a gente comentou com isso, eu falei assim, olha, Luciano, eu acho que eu tenho quase uma intuição de que ele aparentemente, quando eu comprei a bebida no mercado, ele foi junto comigo, entendeu? Mas foi assim, uma pegadinha espiritual, porque eu acho que era um espírito que ainda estava equivocado no vício da bebida, mas não era ruim. Então, ele foi levado na minha casa, ele sentiu o carinho e a firmeza com que eu falei com ele, e eu sei que a minha casa tem outros espíritos protetores, e eu acho que esse espírito foi recolhido. Então, muitas vezes nós somos usados
usados como instrumento da paz do Senhor. E a gente tem que dar graças a Deus por isso, por a gente já estar sendo instrumento da paz de Deus. Continuando aqui com Miramês, o Espiritismo se estende por todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, com a missão grandiosa de levar consolo e instrução espiritual às pessoas que sofrem. No entanto, é indispensável o bom preparo do médium, em todos os sentidos, para não ofertar água suja como potável. O ignorante não compreende adequadamente as leis, mas mesmo assim a elas está sujeito. Assim como não se deve tomar banho em água suja, não se deve ensinar o que não se domina suficiente e equilibradamente. Então, o que o Miramês está resumidamente nos dizendo é que nós precisamos ser honestos no uso da mediunidade e nos prepararmos adequadamente para usá-la. Prepararmos-nos com sabedoria, com discernimento, que a doutrina espírita nos oferece, e com o amor necessário que a leitura e a prática incessante do Evangelho nos sugere, para que, em ensinando, nós também sejamos educados. É uma via de mão dupla. Nós vamos praticando a caridade e a caridade vai sendo feita para conosco. A mediunidade é um dom generalizado em todos os povos, porém, o conhecimento dela é pequeno. A própria razão humana diz que, para dirigir um carro, deve-se aprender primeiro todos os segredos do seu manejo. Porque, já dizia Jesus, quando um cego guia outro cego, ambos podem cair no despenhadeiro. É comum no meio espírita o desequilíbrio emocional em decorrência de práticas nascidas de velhos conceitos e antigos condicionamentos do o fulano falou ou o cicrano viveu tal ou qual modo de vida. Praticar o espiritismo líquido, o espiritismo do achismo, o espiritismo do eu ouvi falar, eu ouvi o galo cantar, nunca é um bom caminho. Porque nós que já estamos na prática, pergunta para o soldado se ele já sabe tudo. O que ele sabe é que ele nada sabe. Com certeza vai ser essa a resposta dele. E eu digo a mesma coisa. Já vão quase 29, 30 anos e eu vou lhe dizer que tem vezes que eu me deparo com situações que eu sei que nada sei e que o mundo espiritual é uma caixinha de Pandora que a gente tem que pisar com cuidado e com muito estudo, mas com muito amor no coração e estudando com honestidade. A doutrina espírita é uma escola que a cada ano apresenta modalidades diferentes, mas lógicas, porque o progresso é o mesmo Deus nos pedindo para nos elevarmos. Ele está dizendo aqui que a doutrina espírita ela não se encerrou ali com o Pentateuco, que ela continua progredindo, que as obras complementares vão surgindo e vão surgindo cada vez mais. Os obsediados ou familiares dos mesmos buscam alívio nas reuniões espíritas e muitas vezes não encontram a devida orientação para a busca de si mesmos ou, quando encontram, dispensam os modos sugeridos por carecerem de certas reformas na modalidade de pensar e de viver. A obsessão é uma doença, por vezes crônica, cabendo ao obsediado uma cirurgia moral, que sempre traz conforto e equilíbrio para o corpo que o espírito usa em sua passagem pela terra. Lembramos que o mentor daquela casa na historinha do Humberto de Campos, ele a convidou para o estudo que se seguiria à prece. E é esse o caminho. Muitas vezes chegam dentro das casas espíritas, isso é muito grave, mas isso acontece hoje, agora. Entendeu? Acontece. A criatura chega lá naquele desequilíbrio como aquela dona, dizendo tudo que acontece a ela. Sabe o que a casa espírita faz? Vamos trabalhar, vamos ter médio para trabalhar. Tem muita gente, muita casa que faz isso ainda. Vamos trabalhar. E aí é uma complicação. É uma complicação, porque aquela obsessão ela pode se agravar.
porque aqueles espíritos que só obsediavam ela pode começar a obsediar até o grupo, pode até levar ao desequilíbrio de uma casa espírita inteira. Então, isso é muito sério, isso é muito grave. O erro de muitos dirigentes de reuniões é achar que tudo é ação de espírito. Um simples fungar, um bocejo, uma contração nervosa de desequilibrados já é motivo para alguns de acesso à mesa e qualificação de mediunidade aflorada. Todas as pessoas, sem exceção, que entram por qualquer motivo em um centro espírita à procura de alívio ou mesmo para desenvolver suas faculdades, devem obedecer à naturalidade, ou seja, passar por todos os trâmites naturais do desenvolvimento da sua mediunidade, da educação da sua mediunidade. O seu primeiro caminho é iniciar o trabalho em favor do próximo. E o segundo é se instruir, começando a caridade consigo mesmo, para que não venha cair em tentações ou sair pior do que entrou na organização onde veio buscar a paz. Não existe equilíbrio sem esforço, não existe conquista sem trabalho honesto. Onde falta o amor, ali não permanece o reino de Deus. Mãos marcadas, meus amigos. Ninguém acha equilíbrio se não marcar as mãos com os cravos da renúncia, do sacrifício, do esquecimento de si mesmo em favor do próximo. Estamos vivendo numa época de grandes contrastes. Esse livro foi escrito em 1988, hein? Sendo comum suas manifestações desequilibradoras entre os espíritas. Uns montam uma disciplina tamanha sobre a mediunidade que cortam as possibilidades de intercâmbio entre os dois mundos. Outros relaxam em se tratando da educação, o que acaba favorecendo as hostes das trevas, onde falsos profetas invadem a casa por acharem as portas abertas. Então, eu conheço casas que a criatura praticamente faz faculdade e mestrado e pós-graduação e mestrado em mediunidade. Está errado, é desequilíbrio. E tenho casas, que eu conheço casas, que chegou lá com um tique-tique nervoso e manifestando um funga-fungo, uma abrição de boca, vamos botar o caboclo para trabalhar na mesa, porque isso aí é mediunidade. Então, é nem 8, nem 80, é procurar o equilíbrio, o caminho do meio, o estudo, a caridade, a vassoura da paz, aquela vassoura, sabe, que educa a nossa mediunidade, nos ensinando a preciosa lição da humildade. É por isso que precisa ser de maneira natural. A caridade tem de ser bem entendida em todas as linhas de ajuda ao próximo. A beneficência ajustada com a necessidade espiritual da criatura quase sempre não é aceita, por mostrar que há necessidade do esforço próprio para atingir algum progresso. A doutrina dos espíritos traz uma bandeira da maior importância para a humanidade, com letras que brilham sem que os séculos consigam apagá-las. A renovação do homem, fazendo nascer o homem novo dentro do homem velho. A bandeira do espiritismo, Deus, Cristo e caridade. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ele ensinou esse caminho da caridade. Então, qualquer outra coisa que seja oferecida diferente disso é um embuste. É, mais uma vez, uma grande ilusão. A obsessão, continua Miramês, é muito sutil, de tal forma que todos a sofremos em menor ou maior grau. Entretanto, se nos apegarmos ao estudo sério, reunindo-nos sempre, como estamos fazendo agora, em conjunto com aqueles que desejam melhorar, descobrimos com mais facilidade as nossas deficiências e encontramos forças para corrigi-las com maior desempenho. Então, mesmo quando a gente está ligado na missão, que a gente está vigiando bonitinho, mesmo aí, a obsessão. Por que, Marisa? Eu faço tudo certinho, eu bebo, eu não passo, não sei o quê, eu faço a prece 4 vezes o dia, eu me recolho, eu não brigo, eu sou sempre...
mas aquele homem velho ainda está lá dentro. Sabe por que está? Porque você é um espírito que renasceu num planeta de provas e expiações. Nessa ficha que está escrito assim, ó, planeta de provas e expiações, entra, Marisa. É porque nessa ficha corrida está escrito assim, ó, espírito devedor das leis de Deus. Espírito inferior. Espíritos cheios de demandas espirituais para resolver. Então, nós não somos o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Nós temos, sim, dentro de nós. E essa obsessão sutil, ela é tão sutil que quando a gente começa a pensar que a gente não tem sofrido obsessão, que nós já estamos zerando a nossa cartelinha de débitos, é nesse momento que a gente tem que ficar esperto, porque a obsessão está ocorrendo através de você mesmo, que se uniu aos iguais a você através do teu orgulho, da tua vaidade, que fez você pensar que você era o alecrim dourado que cresceu no campo sem ser semeado. Continuamos. Nós já visitamos muitos grupos especializados em desobsessão. Aos nossos olhos se apresentam como uma verdadeira festa infantil, onde o espírito chora, promete, arrepende-se, mas não acha campo, nem no médium, nem no dirigente, para sustentar suas promessas, porque, por vezes, eles fazem o mesmo que pedem ao espírito para não fazer. Isso é muito triste, gente. E os assistentes que vieram ficar livres das companhias espirituais, no outro dia, arranjam outras piores, ou em maior quantidade, como nos refere o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. No dizer comparativo, sai 1 e vem 7. Por favor, feche o microfone. Quando se corta uma árvore, ela fica. Por favor, feche o microfone. É que não é mesmo, nada bom. Quando se corta uma árvore, o que dela fica faz nascer vários galhos. Arrancando-se a raiz, quando não a desejamos, ela desaparece da nossa companhia e da nossa vista. Então, nós precisamos tirar a raiz. Não fazer como a gente faz normalmente em sociedade, colocamos e nos enfeitamos de flores, né, de máscaras bonitas, a da gentileza, a da cortesia, a da afabilidade, a da doçura. Mas tem uma hora que a gente tira, os nossos iguais estão vendo, porque para o mundo espiritual não tem máscara. Somos o que somos. Então, quando nós nos esforçamos para arrancar pela raiz aquele câncer que ainda está querendo criar metástase dentro de nós, que são basicamente orgulho e egoísmo, eles vão ver em nós o médium que está ali, não o médium perfeito, mas o médium esforçado. Isso conta tanto, isso contagia tanto a esses nossos irmãos, porque quando eles vão sem peias no verbo, falar, jogar na tua cara as coisas que você faz de errado, eles vão, mas eles olham para você e dizem assim, como já disseram para mim, você ainda não é o que você pensa que é, mas você é esforçada. Não vou pensar porque eu também posso, se você pode, eu também posso. Então, é triste quando nós percebemos, e às vezes a gente percebe, que os espíritos, eles vão lá, eles querem encontrar uma esperança. Eles querem encontrar, no fundo, mesmo que eles venham vociferando, que eles venham falando que vou fazer e vou acontecer, no fundo, a dor naqueles irmãos querem só que a gente dê a eles uma esperança de que eles podem ser diferentes, de que existe algo diferente e bom para o futuro deles. É só isso. E para eles encontrarem essa esperança, eles precisam ver em nós, réprobos do passado, o esforço para se melhorar. Porque nós somos o espelho deles. Então, que a gente se esforce de verdade. Primeiramente, deves estudar a causa da obsessão até atingir onde ela está sendo gerada, se queres ficar livre desse desequilíbrio. O tratamento pode e deve ser demorado. O conhecimento nos induz a crer que toda cura nesse sentido, feita de um dia para o outro,
é mais perigosa que a própria obsessão. Esse terrível incômodo é, no fundo, um chamado para que despertemos os nossos valores espirituais, passando a compreender o que significa a vida e a necessidade que temos de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A Sônia Dias, ela é maravilhosa nisso, né? Nessa prudência. Quando alguém leva algum nome para a caravana, bota aí na corrente, ela vira para a pessoa, ela já ensinou para nós, e vira para a pessoa que pede assim, olha, nós vamos botar nas irradiações e nas preces. Por que coloca logo na corrente? Aí a tia Sônia fala, porque às vezes o tipo de assédio espiritual que ela está sofrendo é tão grande, tão perigoso, que se a gente botar a mão assim de cara, pode ficar pior. Ele pode se afastar no primeiro momento e depois voltar 3 vezes com mais ódio. Então a gente precisa ter prudência. E é verdade. A gente vai colocando nos caderninhos, né, Raquel? Nos nossos caderninhos, vamos fazendo prece, só prece, pedindo a Deus para tomar conta, pedindo aos bons espíritos, mas nada de levar direto por uma corrente mediúnica, porque às vezes a gente está fazendo um desserviço para essas pessoas. O mundo espiritual, repito, é terreno que a gente pisa devagar, não por medo, mas por prudência e por estarmos com Jesus no coração, sabermos que todo processo demanda tempo, esforço, renúncia, perseverança e muitas vezes resignação. Nestas poucas linhas, continua Miramês, não podemos tratar de tudo o que se refere à tranquilidade da consciência. Para atingir o elevado objetivo, estamos tentando escrever um livro como existem milhares de outros com o mesmo fim. O mundo espiritual honesto está encontrando barreiras intransponíveis nas próprias reuniões, por faltar nos componentes dos trabalhos, conhecimento sobre o que se faz. É bom que nos conscientizemos de que uma simples palavra com um espírito endurecido não vai modificá-lo de uma hora para outra. Analise os teus próprios defeitos, observa a tua vida no lar e deixa a razão responder-te como demoram certas mudanças para que o Cristo possa aparecer no coração e dizer-te: a paz seja convosco. Então, nós vamos aqui retirar e vamos tecer alguns comentários sobre como é importante a gente conhecer isso. Às vezes a gente pensa assim, mas eu não, nessa vida, como a Raquel deixa bem claro para a gente, nessa vida eu não vou lidar com a mediunidade porque eu tenho outro caminho. E ela está certa, ela escolheu o caminho dela. Mas eu tenho certeza que atravessam e vão atravessar muitas vezes ainda no caminho da Raquel, muitos médios desequilibrados. E ela conhecendo o que já conhece do Evangelho, e que ela já vem conhecendo sobre mediunidade, ela vai ter a palavra segura e certa para dizer a eles e encaminhá-los. E é para isso que a gente está estudando. Eu vou exercer, eu já exerço, não sei se a Cláudia exerce, não sei se a Eliane exerce, ou a Fátima, a Eliane Gerani, não. Mas nós precisamos conhecer, porque é esse conhecimento que nos dá segurança. Para a gente dizer para uma pessoa, olha, é muito prematuro você ir para uma mesa mediúnica sem ter passado pelo estudo, sem ter passado pela sopa que nos dá tanta força, porque quando a gente tem contato com a dor do outro, com a dificuldade do outro, a gente se fortalece. Como, Marisa? Porque a gente começa a se sentir grato por tudo que tem. A gratidão é como se fosse uma pílula para reforçar o sistema imunológico do espírito. A gratidão nos imuniza de muita coisa. Nos imuniza da revolta, nos imuniza da soberba, nos imuniza de reclamarmos de tudo. Ele já morreu, desencarnou, eu esqueci o nome dele. Tinha um escritor que dizia que a gente tinha que deixar de ser muquerela, a pessoa que murmura, que se queixa, muquerela, reclama e se lamenta. Quando nós nos dispomos a
ir conhecer e ajudar a dor do outro, nós deixamos de ser muquerela e nós começamos a nos sentir profundamente gratos a Deus por tudo que temos, por tudo, 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 tudo. E isso é um imunizante para o espírito, porque nós vamos atrair os iguais, né? Quando você começa a se sentir grato, as suas iluminações vão atrair, espíritos também sentem gratidão, mas se você reclama, se você murmura, se você se queixa, se você se lamenta, você vai atrair isso e o desequilíbrio se instala com muita facilidade. E é muito sutil. É quando a gente diz assim, ai, já viu aquela pessoa que reclama todos os dias do clima? Se está chovendo, ela reclama do clima. Se está sol e calor, ela reclama do calor. Se está frio, ela reclama do frio. E ela se sente mal porque está calor, mas ela também se sente mal porque está frio. E se não está frio nem calor, está a menos 25 graus, 23 na sombra, 23, ela também vai achar um motivo para reclamar. Então, essa pessoa, ela está pedindo assim, vem para mim que eu estou fofinha. E é assim que a obsessão se instala, dessa maneira ostensiva, ou então daquela pessoa que faz assim, putz, já viu? Ela não faz a reclamação, mas ela faz putz, ela reclama para dentro. Eu vi a Anete Guimarães dizendo que essas pessoas, que elas são estressadas, elas explodem para dentro, elas vão liberando na corrente sanguínea cortisol. O cortisol é um hormônio que ele, na corrente sanguínea, ele tem a capacidade de afetar o seu sistema imunológico. E aí, você fica facinho para todo tipo de virose, para todo tipo de bactéria, você vira um imã. Entendeu? E o cortisol faz isso no corpo físico. Mas esse comportamento faz isso no seu perispírito. E você fica facinho. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, porque essa lição que o Miramês está nos dando hoje é muito importante, não só para quem vai exercer a mediunidade, que é um atributo físico, e que todos somos médios, mas para a vida. Nós precisamos ser honestos com Jesus. Jesus precisa que a gente definitivamente seja coerente e honesto com o seu evangelho, que a gente leve ele para a vida cotidiana, que a gente deixe de mentir, que a gente deixe de ser maledicente, que a gente deixe de ser reclamões, lamentadores, compulsivos de tudo e de todos. Nós precisamos olhar a vida com os olhos da gratidão, o ar que a gente respira, que é a espiritualidade bondosa por compaixão de todos nós, diariamente limpa, através da brisa, através da ventania, através das chuvas, entendeu? Nossa psicosfera é limpa, limpa pela misericórdia de Deus, porque se fosse por deixar ao nosso encargo, nós já teríamos nos matado e matado o nosso planeta. Nós já teríamos malbaratado a nossa encarnação pelos nossos pensamentos viciados, condicionados na reclamação, condicionados na inconformação de tudo que tem, de tudo que é. E quando a gente já sabe, já aprendeu, tantas vidas aprendendo isso, porque não é a primeira vez que passamos pelas hostes religiosas, nós viemos de outras denominações, rolamos feito pedras, até aparecer que a gente aqui está um pouquinho rolada, uma pedrinha um pouquinho rolada, nós merecemos a doutrina espírita. Agora, esse trabalho de fazer com que essa pedra rolada se transforme num diamante brilhante, precisamos marcar as mãos, porque muito já nos foi dado, muito está nos sendo dado diariamente e diuturnamente. Gente, eu acabei aqui, quem quiser falar, pode falar, porque se vocês me falarem, eu fico assim, eu só devo ter falado besteira, mas não é vaidade, não. É para que a gente fale mesmo, para que a gente se exponha e pergunte. Marisa, tem alguém na fila? Não, tem não. É isso, independente. Claro que o livro Segurança Mediúnica, ele traz uma linguagem
é bem direta para os médiuns que são chamados de ostensivos. Sabemos, todos somos, mas tem os que tenha desenvolvido já a vidência, a audiência e outras faculdades, mas, assim, e esse conteúdo, desde o primeiro capítulo, eu tenho repetido, que é para todos nós cristãos. Eu penso que para o nosso caminho evolutivo passa por toda essa orientação aí que é necessário seguir, estar atento, independente de fazer uso ou não da mediunidade chamada de ostensiva. Isso aí, quando você deu o meu exemplo, é perfeito, né? Porque é isso, eu não trabalho com a mediunidade. Já admiti para vocês que é a intuição está comigo, é uma forma de mediunidade. E realmente, assim, essa eu uso bastante como intuição. Mas o desenvolvimento, ela passa aí pelos conceitos, todos os valores cristãos, que é para serem observados. Então, era essa a minha contribuição. Muito bom, Raquel. Agora o seu Dalton levantou a mãozinha. Pode falar, seu Dalton. Depois do Dalton é a Rita. Pode falar. Quer deixar a Rita falar? Pode deixar, mas não tem problema não. Depois eu falo. Fala, Rita, então, que ele é um cavalheiro, né? Um gentleman. Nossa, muito obrigada, seu Dalton. Obrigada mesmo. Veja bem, é isso que até eu ia comentar a mesma coisa que a Raquel falou. Veja bem, eu não me sinto média, eu não me sinto nem capaz, a única coisa que eu quero, né, é aprender a observar mais, a me vigiar mais como ser humano, como pessoa, né, pelas nossas grandes falhas, né, não somos, e poder cada vez escutando as palavras, né, como eu sempre digo aqui, talvez eu seja até bastante repetitiva, agradecer essa oportunidade, porque são coisas que a gente escuta do Evangelho, de Miramês, que a gente para pensar, caramba, por onde que eu estou indo? Será que eu estou indo pelo caminho certo? Será por onde eu devo me policiar? Né? Por onde eu devo ajudar, quer dizer, sem ser mediunicamente, mas escutar as pessoas, tentar, por exemplo, eu pego todos os vídeos que estão sendo gravados, eu passo para uma outra pessoa da minha família. Né? Ontem eu fui dormir às 3 da manhã com essa pessoa e tentando esclarecer que não é o rancor, que não é que você tem que muitas coisas assim tristes que eu escutei dessa pessoa. Eu estou até abrindo, eu não gosto muito de abrir as coisas pessoais minhas, mas eu fiquei muito triste de escutar as palavras que eu escutei. E que essa pessoa não está aqui, ela está longe, ela está que nem a senhorinha aí, ela não está querendo vir. Eu sei que está trabalhando, eu sei que tudo, mas eu falei, gente, bota o fone de ouvido, escuta pelo menos o Evangelho, tá? E tudo que está sendo passado aqui, eu passo para essa pessoa, eu tento falar com essa pessoa da minha forma, e talvez, mas eu não estou querendo ser nada mais, mas eu estou querendo só que ela enxergue essa mágoa, essa tristeza, essas coisas que não estão bem. Eu acho que não está bem nela. E com isso ela está se sentindo doente, ela está se sentindo deprimida, ela está se sentindo com a estima super baixa, e isso está ficando doente fisicamente, está piorando, e você percebe que
eu estou muito triste, sabe? Por essa pessoa, por mim também, porque faz parte da minha família. Então, se eu estou aprendendo algum pouquinho, quer dizer, pouquinho não, um tantão, como eu falo, né, com vocês, eu acho que, eu não sei se eu estou fazendo certo, eu queria que o seu Dalto, que a Marisa até me orientasse, será que eu estou tentando puxar por uma coisa boa, para o bem? Poxa, mais uma vez eu agradeço as palavras, porque caiu como uma luva de novo, né? Assim, toma, aí tá, né? E, de novo, obrigada, Marisa, obrigada a todos do grupo, porque não é o grupo todo, é essa energia boa que está aqui, que está fazendo a gente ter essa consciência. Pelo menos eu estou começando a ter a consciência. Obrigada, gente. Muito obrigada. Marisa. Vou deixar o seu Dalto responder você e falar um pouquinho. Depois eu falo, tá, Rita? Rita, né? Ô, Rita, fica tranquila, Rita. Fica tranquila, não tenta muito convencer as pessoas de que tem uma filosofia que é muito boa, né? É muito difícil convencer as pessoas, né, que nós estamos num caminho legal, né? Você faz pelo teu exemplo, chama para fazer uma oração, fala, você acredita em Jesus, acredita em Deus, né? Já sabe que acredita, vamos fazer uma oração, vamos falar em Jesus, tal, é mais simples. Não fique triste, não fique sofrida com a dificuldade da pessoa. A gente tem até que sentir a dor do irmão, né? Mas é melhor compreender a dor do irmão, não sofrer junto com ele, porque senão os dois vão ter que tomar remédio. É preciso que se compreenda a dor do irmão, se sensibilize com a dor do irmão, mas não sofra junto, não fique triste, muito pelo contrário, né? Tenha bom ânimo, tenha fé. Se não tiver essa fé ardorosa, que eu também não tenho, acredite que tem uma força superior que ampara todos nós e que o momento da pessoa é aquele que você talvez possa auxiliá-la, amparando, aquecendo o mingau que ela tem que beber, né? Botando a água para refrescar na geladeira que ela tem que beber, né? Enfim, cozinhando que ela tem que comer. Essas coisas que são normais, que a gente vai amparar, vai ajudar, né? Fazendo suas orações por ela, e isso aí já está conotado que você já é uma pessoa de Deus, de Jesus, todos somos, né? Mas que já compreendeu a natureza da sua passagem por aqui. Passamos aqui para servir. Dando, assim, sequência, é preciso que a gente fale, Rita, para todos do grupo, me perdoe, né? Estou citando a pessoa. Com mediunidade ostensiva, se a memória não me trair, Raquel também, Raquel, pode prestar atenção nisso, que é interessante isso. Mediunidade ostensiva são cerca de 7% da população transeuntes daqui do planeta, né? Então, acho que não sei quantos milhões somos, bilhões, né? Então, 7% dessas pessoas, né, nesse quantitativo, são médium ostensivo em todas as mediunidades, distribuído por todas as mediunidades, e alguns carregam mais do que uma. Com certeza absoluta, alguns do grupo, mais do que 5. Né? Tem alguém do grupo aí que tem até um pouco mais. Todas as mediunidades que a gente conhece, que a gente sabe, né, notificada aí por Kardec, né, e por outros estudiosos aí. Os outros também são médiums, só não são ostensivos. Alguns estão muito melhor do que como médium, do que todos esses 7%, que são, né, se são bilhões de pessoas, são milhões de, enfim, né, de médios ostensivos. Por quê? Porque já ganharam esse conhecimento, já tem essa grandeza, né, da luz do Cristo no coração. Então não precisam, né? Porque a mediunidade ela tem duas serventias, ou vem como missionário, então ele é um médium missionário, né, independente de uma mediunidade, seja de psicofonia, seja lá do que for, porque no momento que for necessário, ele vai ser utilizado.
pelo plano superior para trazer uma mensagem edificante, alguma coisa do meio que ele vive, que será necessária através do seu conhecimento, através das informações sutis do plano espiritual, aquilo que nós chamamos de mediunidade, fugiu o nome agora, né? Essa que intuitiva, né? Através da sua intuição, a sua antena está ligada, né? Como de qualquer outro, e pelo seu caráter moral ou pela sua participação na sociedade que você vive, no grupo que você vive, na casa que você frequenta, enfim, será dada a você intuitivamente, porque você vai ser acessado como qualquer outro pelos espíritos. Qualquer pessoa que não tem uma mediunidade ostensiva continua médium, continua sujeito às leis. Será dada a essa pessoa, como a Marisa falou, citou para a gente aí, que no momento certo você traria uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto para uma pessoa que depende. Isso requer moral perante a parte espiritual. Não adianta ser um médium ostensivo e ser um vagabundo qualquer, né? Ser um sujeito sem menor princípio moral, né? Ou um sujeito venal, sujeito a se deixar facilmente se levar por um desejo, seja lá de qual ordem, né? Pela gula, enfim, pela sexualidade, enfim, por qualquer outra natureza, dinheiro, pela ganância, né? E ser um médium pelo orgulho, pela vaidade, e não ser um médium. E é um médium ostensivo. Ele vai ter que lutar muito. Normalmente, os médios ostensivos já vêm com uma carga do passado de delinquência muito grande. Isso é quase uma regra. Já vem do passado, quando não é missionária, tá? Quando é missionária, não. Então, quando é missionária, é escolhido lá em cima os encarregados da reencarnação, pela toda essa organização que a gente já tem uma ideia, conhece mais ou menos, através de André Luiz, né, e de outros irmãos. Até do próprio Jesus, fala disso. Então, ele lá em cima é tratado, isso aí né, dão para ele uma carga, uma mochila grande, né, mas como missionário, como veio o Chico, como veio João Nunes Maia, como veio tantos outros aí que a gente sabe, Padre Pio, como veio Francisco de Assis, como veio Sabins, como veio, né, tantos jovens, né, como tantos outros irmãos que vieram, Stella, né, eles vêm com uma missão que às vezes independe até da religiosidade, não depende nem muito do caráter moral. Porque ele vem com uma missão, seja científica, seja na literatura, seja na religião, seja onde for. Esse médium, ele vem com uma carga, ele não vai querer saber, se é homem, não vai querer saber de mulher, se é mulher, não vai querer saber de homem. Isso passa assim, despercebido por eles, e eles vão executar aquela tarefa porque vieram, né? Aqui veio, né? E terá toda assistência espiritual, toda assistência para que, às vezes, para que não falhe na sua missão. E isso que nós chamamos de mediunidade ostensiva, né? Ligada a essa questão moral do espiritismo, enfim, esse contato espiritual frequente de fazer a caridade, de trazer o bem, que é uma coisa que identifica, é como se fosse uma identidade. Eu sou médium, né? O outro não. Claro que o outro é um músico, um grande músico, é tão médium ou mais médium do que um médium de psicofonia que atua toda semana, 3, 4 vezes no centro espírita. Então, a gente precisa encarar esse caráter da mediunidade. Todos somos, porém 7% é ostensivo. Não quer dizer que ele vai receber santo, que ele vai psicografar, que ele vai ouvir, que ele vai ver, que ele vai nada. Ele pode ser médico, um excelente médico como médium, totalmente assistido pela espiritualidade e se diz até cético. Mas às vezes é uma pessoa de caráter, de moral ilibada, esforçado pela vida. A medicina é o foco dele, ele não... Qualquer outra coisa que não for a medicina vai contrariá-lo, né? Ele vai deixar ele em agonia se ele se envolver com qualquer outra coisa, ele terá que se envolver profundamente com aquilo que ele já vê predestinado, escolhido no plano espiritual. Às vezes se casa, tem um filho, 2, não é um grande chefe de família, mas também não é um irresponsável, né? Deixa tudo por conta da mulher e leva uma vida
né? Quando cansa, né? Tem o colo da esposa, essas coisas, ou tem o amparo do marido, né? Mas normalmente são quase que assexuados, não faz falta. E isso é bom. Isso não é ruim, isso é bom. E alguns vêm assexuados mesmo, quando a questão da moral é muito forte, o médium, o Chico, o Divaldo, né? Tem uns lances, né? Até o próprio Francisco de Assis, na sua condição a sua natureza masculina, né? Teve o seu caráter, de repente, sacudido, o amor, né, no coração tão forte, né? Mas aquele ele dominou, aquele ele venceu com facilidade, ele sublimou, porque é assim que eles fazem, os grandes homens, né? Eles sublimam essa questão e outras questões também, e vão tocando em frente, né? Vão vivendo. Então, esses são a categoria dos médios ostensivos. Os outros têm uma vida comum, estão inseridos em todas as leis naturais, vão praticar ou não alguma coisa maior ou menor, vão tocar sua vida, vão sofrer, vão cumprir suas tarefas, vão ter filhos ou não vão ter filhos, vão ser médico, enfermeiro, vão ser qualquer outra coisa, né? E uma vida normal, aquilo que a gente chama do transeunte desse planeta, vão trabalhar na profissão que escolheram, que não escolheram, enfim, vão ter sua vida, vão seguir, o bloco vai seguindo. Ele não é médio ostensivo. Mas voltando para a obsessão, a gente precisa ter alguns critérios. Falar de Miramês primeiro. Miramês foi alguém próximo a Jesus, não muito próximo a Jesus. Miramês teve uma passagem com Jesus, uma passagem importante com Jesus. Ele abdicou de seguir Jesus naquela ocasião, porque ele achava que o que Jesus falava contrariava a sua natureza momentânea, naquele período, e ele não foi com Jesus para ser um dos seus acompanhantes no trabalho crístico e mediúnico, né, daquela ocasião que Jesus veio realizar, né? Ele não foi. Então, passou dos tempos, né, o arrependimento, que ele podia ter ido, enfim, mas ele ainda estava sob provas difíceis. E tantos anos depois, acho que 1000 e tantos anos depois, ele consegue vencer as suas dificuldades, vem para o Brasil e se torna... Aí é a vida de Miramês, né? Se torna o grande pai, né? Aqui para os índios, enfim, né? Para os negros, né? E vence suas dificuldades. E hoje nós estamos bebendo desse licor maravilhoso das coisas de Miramês. Um licor sem álcool, um licor sem cheiro, um licor sem densidade, sem textura, né? Mas talvez seja depois de Jesus, poucos homens chegaram a essa textura, né? Vamos chamar assim, do Miramês, né? Miramês é realmente todos os livros de Miramês, né? Mas o segurança mediúnica e o médium, para nós, Marisa, eu não estou escutando. Marisa, cortou o som dele. Cortou. Eu não estou ouvindo também. Oi, gente. Alô, Agora Também sim. não. Não? Agora sim. Agora sim. Agora voltou, seu Dalto. Tirei o fone de ouvido. Deu um problema aqui no fone de ouvido. Então, a gente está falando de Miramês, do quanto esse homem hoje, nos nossos tempos, ele levou a sua vida para junto de Jesus, para os conhecimentos de Jesus, e nos traz essas obras que são extremamente lindas, belíssimas, né? E nos conduz com muito carinho. Jesus era mais duro do que Miramês, mais direto, mais objetivo nos seus ensinamentos. Miramês é doce, tranquilo, nos aconselha,
não impõe. Ele traz dessa maneira tão fresca, tão deliciosa, tão afável, que nos inunda a alma com os seus ensinamentos. Isso é Miramês para a gente. E nesses relatos, mesmo nesses relatos, na mediunidade, onde é preciso, às vezes, agarrar nas orelhas, Raquel, desculpa, Raquel, eu gosto muito de você, Raquel, por isso que eu falo muito de você e te vejo como um bom exemplo para todos nós. Como você fala do Evangelho, eu digo que o Evangelho bate na minha cara todos os dias, o Miramês é diferente, o Miramês parece que põe a gente no colo, perto do coração, e fala, meu filho querido, meu amor, deixa de ser, né, teimoso, né? Eu estou passando essas coisas para você para o teu bem, meu querido. É tipo assim, Miramês é desse jeito. Jesus é o pai, né? Assim, direto, não tem conversa fiada com Jesus, o evangelho é dessa forma, você, com toda a doçura que eu possa ter, você tem que seguir, é isso que eu estou te passando, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou isso. Jesus é assim, direto. Não é o Miramês, não. Olha, meu filho, o Jesus disse que ele é o caminho, você tem que ver isso. O Miramês é assim, aquele conselheiro maravilhoso. E fala da desobsessão com tanto carinho para a gente, ele fala com tanto carinho, que chega a ser, né, a desobsessão é fácil. Não é não, gente. É o bicho pegando. As obsessões é o bicho pegando mesmo. Né? Pensa que a coisa é simples, é fácil, não. A Marisa fala que... Eu estou falando o nome porque eu pego os exemplos nossos também. Se a gente pega dos, né, dos desencarnados espíritos, tem que pegar nós. Esse negócio de espiritismo fluido, isso não funciona, não. O espiritismo tem que ser realmente estudar as coisas de Jesus com aquela severidade, né, ou com aquele objetivo, né, que Jesus... Olha, é assim, é desse jeito. Você faça um esforço sobre-humano para poder compreender. Na questão das obsessões, está faltando médio, Marisa. Esses 7% eles estão muito esparramados por aí, e parte deles são pessoas que sem preparo, com muito boa vontade de alguns, com preguiça do outro, e sobra muito pouco, 2 ou 3, que estão realmente com o desejo de modificar as coisas. Né? A maioria dos dirigentes de casa tem dificuldade com a vida, tem dificuldade com o trabalho, não larga. Eles não largam. Meu Deus do céu, eu fico pensando, eles não largam. Já são, a grande maioria são pessoas que já atingiram um padrão de tranquilidade financeira, né? O cara só tem direito a uma casinha pequenininha, um pequeno apartamento, enfim, uma vida comum, uma aposentadoria baixa, né? E ele vai fazer o centro pequenininho dele, vai dirigir lá alguma coisa, mas ele não se dá conta da grande responsabilidade que ele tem. Então, quando ele vai para lá, ele é o dirigente. Quando ele sai de lá, ele deixa de ser. E nas grandes casas, a gente vê os dirigentes de sala, os dirigentes da casa, da própria casa, que é, né, dividida em grandes salas. Isso não é falar mal, é uma constatação que eu estou passando para vocês do grupo, tem alguma coisa separada. Né? A pessoa não larga, meu Deus do céu, já atingiu, tá, entendeu? A pessoa que já definiu a sua vida financeira, está acima dos 60 anos, já, enfim, a profissão que tem ainda é o grande objetivo, a vida familiar está acima de qualquer. Não pode ser desse jeito. Então, é melhor não se envolver. É melhor não se meter. Então, vai lá, toma seus passos, vai lá, bate um papinho, coopera com aquilo que pode, mas não se envolva. Porque haverá um momento em que seremos chamados a operar de forma definitiva. Você é ou não é. Ah, não pode ser porque eu tenho um problema lá com a minha empresa, eu tenho um problema com a minha fazenda, eu tenho um problema com o meu botequim. Né? E fica o espírito fluido, né? Aquilo que a Marisa chama. Não larga, né? Ah, eu tenho o aniversário do meu neto, como é que eu vou fazer? Eu não posso ir. Né? Ah, não, a minha mãe está hospitalizada e eu não tenho quem cuide dela, eu não tenho.
É preciso que a gente veja isso com bons olhos. Se a sua mãe está hospitalizada e você é diretora de uma sala, chama, organiza, faça uma reunião com aqueles, prepara já seu substituto à altura, porque no momento que você não estiver presente, outro assume. E se os dois não tiverem, tem um terceiro ainda, ou um quarto ainda, para tocar a coisa. O trabalho não pode parar. O trabalho não pode parar. O trabalho espírita não pode parar. Nessa pandemia, a gente está fazendo alguma coisa. Estou falando nem da Casa de Frei Luís, né? Que a gente lá, eu não parei. Né? A casa, quase todo mundo parou e, enfim, todo mundo parou. Na verdade, ficou a diretoria, mais 4 pessoas e a equipe. Né? Mas tem uma outra filosofia. A Casa de Frei Luís não pode parar, não tinha como parar. Todos os dias, independente da pandemia, tem 500 crianças, tem 150 funcionários, quer dizer, não pode parar. A parte espiritual é que teve que dar um tempo nos atendimentos, mas parar não pode. Parar não vai, não. Fechamos a casa espírita porque fechamos o hospital quando todo mundo ficou doente, não pode. Não há censura, só estou expondo aqui um ponto de vista. A gente tem que se cuidar, todos nós temos que nos cuidar. Mas se somos médios e temos compromisso com a espiritualidade, a gente tem que se reinventar. Se nós estamos, a casa fechou porque não nos cabe abrir, o problema lá de quem dirige, a lei não permite que abre, tudo isso, a gente precisa enxergar tudo isso, não é ficar radical, tinha que abrir de qualquer jeito, não tem que abrir de qualquer jeito. Né? Então vamos fazer um trabalho assistencial, vamos ligar para saber se o irmão que ia toda semana lá, a dificuldade se aumentou para ele, se diminuiu, enfim. Vamos fazer continuar fazendo o nosso trabalho com a caridade. A gente precisa ter esse entendimento. E voltando à reunião de desobsessão, para todos nós, há algumas coisas que são fundamentais numa reunião de desobsessão. A Marisa já falou tanto durante a leitura dela que será redundância que eu vou falar, mas é preciso que se escolha um bom grupo de médicos, é preciso que o dirigente seja alguém responsável, e é preciso que a gente veja isso, nós como médiums que somos, não é discutir com a pessoa, mas é preciso que a gente veja isso, e se eu tiver um caráter bom, provavelmente esse diretor de sala vai ficar me lambendo o tempo todo, me tratando com lisuras, que é para não me perder. Mas ele vai ter que se modificar, porque senão vai me perder. Eu não vou deixar de fazer o meu trabalho, mas ele vai ter que se modificar. Eu não vou ficar num quadro mediúnico, num grupo de médios, onde o próprio dirigente da equipe não corresponda com as responsabilidades. Né? A minha internet caiu um pouquinho. Não corresponda com a responsabilidade que o trabalho peça. Então, participar de uma reunião de desobsessão, busquem conhecer, não faça assim, me convidaram e eu vou para lá para fazer isso. Não façam isso. Não façam isso. Que a Marisa citou muito bem, pode ter um grande obsessor, obsediando o grupo, não uma pessoa individualmente, e isso vai trazer um grande transtorno para qualquer médico sério. Vai complicar a vida da pessoa, sem dúvida nenhuma. Então é preciso que a gente tem que ter uma aproximação, tem que ter um tempo para participar desse trabalho, é preciso se conhecer, é preciso ver o caráter de cada um. Então dizer simplesmente, olha, eu não posso, não está no meu momento, eu ando muito ocupado, gostaria muito, mas infelizmente. Né? Não vai discutir moral de ninguém, porque isso aí só traz problema. Mas é preciso que a gente faça isso. E nós, pelo nosso lado, temos que obedecer essas leis que são naturais, da disciplina. Muitas das vezes, a gente tem uma profissão que que conflita com a nossa mediunidade. Então, nós temos uma profissão que não é adequada com o trabalho que nós praticamos. Então, a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Né? Quando eu for para lá, para o meu trabalho, quando eu voltar, eu largo lá minhas dificuldades profissionais, ficar tudo lá. No outro dia, amanhã cedo, eu volto a me preocupar com a minha profissão. Hoje, né, aquelas 8 horas ou 12 horas que eu passo lá, eu pertenço àquilo.
No momento que eu saio de lá, não pertenço mais. Lá abastece minha casa de arroz e feijão, lá cuida da educação dos meus filhos, e eu sou obrigado a conviver com aquilo como profissional. Não sou obrigado a beber aquela água. Não sou obrigado a beber aquela água. E a própria espiritualidade, ou por prova, ou por expiação, te conserva por ali. Mas um dia você vence esse debate, você vence esse embate, e a própria espiritualidade cuida para que você seja retirado dali. Isso aí é a sua postura moral perante o trabalho, né? Tem que se disciplinar, tem que estudar, tem que conhecer, tem que se aprofundar nas minúcias desse trabalho, porque haverá sempre o obsessor do grupo da casa. Todo médico que começa a evoluir dentro de uma casa, eles caem dentro daquela pessoa. Ah, mas tem um protetor? Tem. Tem o protetor, sim. Mas é permitido que essas pessoas estejam por lá. Muitas das vezes, um perseguidor vira um grande trabalhador da obra. Depende da moral de quem dirige essa obra, quem organiza essa obra. Ele é um ferrenho obsessor da obra. Estou falando até por experiência própria. Alguém já disse para mim, olha, eu vou ficar te observando, eu vou ficar no seu pé. Um ano eu acordava com a pessoa na janela, na minha janela, sentado. Aquilo era um susto que não tinha tamanho. Até eu me acostumar com aquela criatura, com aquele irmão ali. Ele perseguidor, ele estava tomando conta de mim. Depois sumiu, depois não apareceu mais. Eu acho que ele, por alguma razão, entendeu que eu tinha boa vontade de melhorar. Vocês vão me perguntar, mas você melhorou, Dalton? Eu digo, acho que um pouquinho. Não o suficiente para ele me largar. Mas acho que ele viu boa vontade. Tá bom, Marisa, já falei demais. Desculpa. Tá fechado seu microfone, Marisa. É o que conta, seu Dalton. Depois eu vou fazer o comentário. O Eunap está com essa mão levantada aí. Deixa o Eunap falar, depois eu deixo você, Rita, tá bom? Tá bom. Olá, pessoal, boa tarde. A sorte é que essa mão não cansa, né? Ela fica levantadinha, mas não cansa. Pegou ele. Bom, pessoal, boa tarde para vocês. Só tenho duas colocações para fazer, coisa breve. Primeiro, pegando o gancho do Dalton, quando ele afirmou que a espiritualidade às vezes deixa a gente bater cabeça, errar. Ela deixa por quê? Porque por causa de uma ideia que de forma recorrente, eu ponho aqui para vocês. Porque como a Marisa falou, né? Ter as mãos marcadas para ajudar e amparar, né, o outro, passa por isso. Passa por uma espiritualidade superior entender, por exemplo, que o outro precisa errar, que tem um tempo dele. Quando eu faço uma caridade para com o outro, eu preciso também, a partir do momento que eu evoluo, eu compreendo, né, eu preciso também deixar o outro bater a cabeça, digamos assim, cair, porque isso faz parte da construção do outro. A caridade, ela não dá felicidade para o outro, ela apenas ampara, porque a felicidade é conquista íntima. É conquista íntima, como nos lembra Joana de Ângeles. Então, voltando para suas dúvidas, Rita, que eu compreendo perfeitamente, né, é mais ou menos assim, amparem, mas não se anule, não fique angustiada, porque ela tem um livre-arbítrio dela, essa pessoa tem um livre-arbítrio dela, é a escolha dela. Né? Faça a sua escolha consciente da medida que deixe também, né, ela andar pelos próprios caminhos. Entendeu, Rita? Não se culpe dessa forma. Eu tinha uma dificuldade. Né? Chega a um determinado ponto da nossa existência, da minha existência como filho, que eu, às vezes, comecei a dialogar com a minha mãe em pensamentos completamente diferentes.
E a gente, quando começa a amadurecer certas posições, às vezes eu me angustiava por ela tomar certas posições que eu não concordava naquele momento. E às vezes eu me via debatendo, discutindo com ela. E aí eu ponderava, meu Deus, mas não é isso que eu quero. Eu não posso querer demovê-la de um pensamento que ela está incrustado nela. Eu não posso, não cabe a mim. Isso não cabe a mim fazer isso. Então, de tal ponto que quando meu pai morreu, né, ela ficou ensandecida, enlouquecida praticamente, porque nem um saldo da conta ela sabia tirar. Aí eu dei no meio do velório dela, eu cheguei para ela, mãe, você tem duas opções agora. Ou você se joga agora, junto com o caixão, a gente faz tudo de uma vez só, enterra os dois juntos. Eu falei assim para minha mãe, ou você toma, nesse momento, um choque e começa a reviver a sua existência. Porque faz muito tempo que eu venho falando isso para você e outras coisas. E ele, inclusive. Mas quem teve a liberdade de viver na carapaça foi você. Quem construiu isso foi você, mãe. Então, ou você se joga agora, aproveita um embalo só, enterra o dor de uma vez, que é menos trabalho que vai dar para a gente. Eu falei assim, no erro no enterro do meu pai. Ou a senhora começa a repensar sua existência. Ela ficou chateada comigo, lógico, né? Mas depois ela começou a refazer pouquinho a existência dela. E antes dela entrar em coma, ela deixou uma cartazinha para mim. Né? Antes dela entrar em coma, porque ela ficou 7 meses na UTI. E eu 15 dias em Teresina, 15 dias no Rio, 15 dias em Teresina, 15 dias no Rio, fazendo essa ponte aérea Rio-Teresina. Ela deixou uma cartinha para mim, só com 2 frases. Obrigado. Né? Obrigado pela tua... Eu não vou falar aqui, porque não... Enfim. Mas a Rita, a história é mais ou menos essa. A verdadeira caridade, o sujar das mãos, como a Marisa bem ponderou, é justamente isso. Dar liberdade para o outro errar, mas apenas amparar. Eu não posso dar felicidade para o outro. Não cabe a mim dar felicidade para ninguém. A felicidade é a construção dela. Então, quando a gente começa a ponderar, quando eu pondero agora que nós precisamos fazer caridade de forma diferente, que está o momento de nós espíritas, principalmente, fazermos a caridade de forma consciente, de forma diferente, é isso que eu falo. Não adianta dar sopa o resto da vida, porque demos 2000 anos de sopa e não matamos a fome de ninguém. E a miséria continua. A gente precisa dar sopa agora. E logo depois, vem cá, quer algum trabalho? Quer se melhorar? Quer arrumar um emprego? Ah, eu não quero. Ah, minha filha, então você sai e dá vaga para outro na sopa. Mas eu estou com fome. Peraí, mas não vou ficar matando sua fome o resto da vida, não. Eu mato sua fome agora. Mas logo depois você quer emprego? Não quero, então dá sua vez para outro, matar a fome de outro, para ver se outro quer. Você está entendendo? Isso é complicado. E é isso que a Miramês nos pontua. Né? Justamente quando a gente fica aberto a essas percepções extrafísicas, ficamos, porque não sedimentamos em nosso coração a verdadeira felicidade. A gente quer sim ficar amparado com as nossas verdades, com o homem velho sempre, porque achamos cômodo, né? E ficamos abertos a esses erros, ficamos assim à mercê das energias negativas, não porque não é culpa do outro, é culpa nossa, porque a gente não muda de frequência. Quem não muda de frequência somos nós, porque a gente quer o tempo todo ficar com, dentro de nossas verdades antigas, antiquadas, né? Cheio de reclamações, cheio de visões turvas, e não queremos ver a realidade simples e crua como ela é. Né? Então, eu coloquei os 2 pontos num pensamento só. Então, Rita, não se deixe, não estou falando Rita só Rita, porque ela teve coragem de se abrir, né? Para todos nós, tá, pessoal? Não é só para Rita especificamente, é porque ela se abriu com esse problema dela, que também é meu em alguns casos, como, por exemplo, a minha relação com mãe, com pai e filha. Tenho 2 filhas, tenho uma filha de 7 anos, que ela o tempo todo fica me argumentando. A Laura, com 7 anos, o tempo todo me argumenta. E às vezes eu explodo com ela, porque eu explodo, né? Mas eu não me culpo por explodir, porque eu sei que eu estou querendo melhorar, porque o que o Cristo quer é o nosso esforço.
Né? Eu não vou ser um pai santo da noite para o dia. Ela chega para mim semana passada, você ficou bravo comigo, explodiu. Eu falei, explodi, filho. Explodi porque eu não sou perfeito. Mas eu estou aqui brincando contigo, eu estou aqui tentando, a gente está tentando conviver junto. Né? Eu estou tentando te ensinar algumas coisas. Espero que você aprenda, porque também não vou ser responsável por você o resto da vida, não, minha filha. Né? Ela com 7 anos, eu olho para os olhos dela e falo, eu não sou responsável por você o resto da vida, não. Vai chegar o momento da sua existência que eu, com sua mãe, vamos partir para outros caminhos. Viver a nossa vida e você viver a sua vida com sua irmã. Eu não sou responsável por você o resto da sua existência, filho. Né? E isso é interessante. Aí você vai me esquecer, papai? Eu falei, não. Eu não vou te esquecer jamais. Vou estar do seu lado, te amparando, te ajudando. Mas você tem que construir a sua liberdade. Você tem que ir para o seu caminho. É você, não sou eu. Eu tenho que construir a minha vida. Você tem que saber construir a sua vida. E quando eu brigo com você, quando eu falo nos olhos para você, às vezes eu me irrito, porque eu também sou humano, é porque toda a minha irritação, todo meu castigo que eu dou, minhas palavras bravas que eu falo com você, pode ter certeza que lá no fundo, filha, tem amor, tem carinho. Porque talvez, eu não sei, se as palavras e os gestos que as vidas vou te personalizar lá, vão ter o mesmo carinho e afeto que eu. É para você entender. É difícil. Eu não sou responsável, eu sou responsável por você até certo ponto, filho. Você vai crescer, vai entender isso. E voltando à realidade da minha mãe, o que ela às vezes não entendia era isso. Ela queria que todo mundo, às vezes, ela não fosse responsável por muitas coisas, que todas as pessoas a satisfizessem em seus amparar, seus devaneios, em seus melindres. E eu falei, mãe, acorda. Porque as coisas não são assim. A ajuda do meu pai foi contigo até certo ponto. Daqui em diante, você tem que se fazer. Você tem que conquistar a sua felicidade. Não sou eu, nem meu pai, nem ninguém. É você. Meu filho, você vai me deixar aqui sozinho? Você vai voltar para o Rio? Eu falei, vou. Vou porque eu tenho uma esposa e quero construir família lá. A senhora tem 2 opções. Eu tenho 2 irmãs adotivas. São minhas irmãs de coração. Ou fica com elas, eu vou ficar com elas. Ou vem todo mundo para o Rio. Eu não vou abandonar minha vida para ficar com ninguém. Só, estritamente só, se você fosse acamada, dependente, não sei o quê. Aí você viria para minha casa. É diferente. É diferente. Aí o convívio tem que ser forçado, porque é dívidas muito grandes. Mas não era o caso. Então, crescimento dói. E é uma dor que cada indivíduo tem que superar. Não é você, Rita, que é responsável pela felicidade de ninguém. Ninguém. Só a sua. Somente, exclusivamente a sua. A tua caridade é igual a liberdade. Começa quando o outro termina. Termina quando o outro começa, né? A mesma coisa. A sua caridade tem que ter limite. Tem que ter limite. Porque espíritos como a gente vai ficar o tempo todo montado o resto da vida. E não vai crescer. E você vai olhar para trás, eu fiz com tanto carinho, fez, mas atrapalhou muita coisa. Porque você não soube dar limite. Até isso a gente tem que saber ponderar. Né? Enfim, desculpa aí, não sei se eu misturei mais que compliquei, mas beijo para todos aí, tá, pessoal? Nossa, só tenho que agradecer, você não atrapalhou não, não atrapalhou não. E é assim mesmo, né? E em relação a filho, eu tenho uma de 14 anos, né? Que você é muito dura. Eu falei, não, a vida é muito pior. Eu tento te educar e te puxar para o lado bom. A vida lá fora é muito pior. Então, eu acho que aqui eu estou tentando te ensinar pelo amor. Lá a vida vai te ensinar pela dor. Né? Eu acho isso. E eu fiquei com muito medo. Não é medo, agora eu já sei. É aquela coisa de, será que eu devo conversar com essa pessoa? Será que eu tento? Fiquei aquela coisa, será que eu boto a mão, como a Marisa falou? Será que eu... E é aqui, é da família. Então, eu vou... E outra coisa que está me ajudando muito, gente, levar
tudo na brincadeira. Vocês não têm ideia. Eu sempre levo, minha filha. Por isso que eu sou assim. Eu Ô, sempre Rita, levo na brincadeira. Ô, Rita, deixa eu falar uma coisa para você. Família. Não tem ideia. Olha, eu não estou te escutando. Oi, eu abri o meu microfone, então os outros estão me escutando? Sim. Rita, Sim, agora estou. Eu tive um grande amigo que é um verdadeiro amor na minha vida. Ele já está no plano espiritual e ele era muito amigo do Dr. Bezerra, o fundador lá do Pai Bem, o vovô Luiz. O vovô Luiz ele era muito amigo de Jesus, por isso que ele era muito direto. Eu ia sempre chorar no ombro do vovô Luiz, porque eu tinha as irmãs. No caso das minhas irmãs, médiuns ostensivas, e elas falavam nitidamente, eu não quero saber disso. Aí eu falava assim, ok, você não é obrigado, você tem livre-arbítrio, mas a verdade, vai falar para Jesus, entra num Vicentino, vai fazer alguma coisa para alguém. E entrava aqui e saía aqui. E por conta desse desequilíbrio todo, elas se machucavam e, consequentemente, me machucavam, porque a gente não gosta de ver quem a gente ama sofrer, não é? Então, um dia a vovó Luiz olhou para mim, porque eu voltava de Angra arrasada com as coisas que elas aprontavam. Vovô Luiz falou assim, olha, escuta aqui. Se elas ainda não aprenderam, é porque pouco sofreram. Porque esse mundo é de provas e expiações. Mas você está mostrando o caminho do amor. Elas não querem, então deixa sofrer. Eu custei para aprender isso. No dia que eu aprendi que eu estou na Terra para consolar e, mais ou menos, com a minha conduta, contagiar. Então, hoje, tudo aquilo que ele falava do sofrimento veio, está vindo, está lá com elas. Aí eu vou a Angra, eu consolo, eu amparo, eu sirvo, mas eu não levo mais o desequilíbrio dela para minha casa, não, fica lá. E eu trazia, e você está trazendo, porque quando você diz assim, eu estou muito triste, é que você trouxe o desequilíbrio dela para você. Entendeu? Então, primeiro... O chato é que eu estou aqui dentro, você está me entendendo? Então, eu estou vivenciando. Entendeu? Aprende a abençoar, a ensinar com os seus exemplos, mas você entenda e lembre sempre que o que o Eunápio disse, você não vai dar felicidade para ninguém. Até que ando com isso. Não vou. E outra coisa, Rita, fugiu. Rita, tá dando... Meu Deus. Alô? Oi. Pronto, repete agora, Rita. Alô? Repete. E a aguinha fluidificada, né? Isso. A aguinha e muita coisa que muita prece aqui. E outra coisa, levando tudo na brincadeira. Muito na brincadeira. Eu sei que a ideia é que uma dos pais, vocês já perceberam isso, é óbvio, e era meu pai com quase 60 anos de casado querendo divórcio, gente. E assim, com uma rebeldia, brigas todo dia. Às vezes eu não conseguia estar aqui e tentando remediar a situação. Então, calma, Rita, calma, que nesse momento de pandemia o negócio está tão doido que até os dedos estão querendo separar da mão. Calma. Separa não, gente. Separa não. Aguenta todo mundo. Ó, prende assim, ó. Não deixa, não. Mas tem que... E eu agradeci muito a Luciano por ele, até a parte, por ele ter... Eu falei, você não sabe o qual bem você me fez. Por ter me orientado a estar com um grupo tão coeso, tão harmônico. Você sente isso, né? Eu sou muito de sentir. Você sente isso. E, claro, todo mundo tem seus problemas, suas dificuldades. Pelo visto, esse problema familiar só muda de CEP, né?
mas algumas pessoas também têm, a maioria ou alguns. Mas, gente, eu agradeço muito pela força, sinceramente. E eu estou me abrindo porque hoje Hoje foi punk, né, Rita? foi Mas olha só, pancada, foi na minha família, pauleira. na família da Raquel, na família do Eunap, na família do seu Dato, então todo mundo alecrim dourado, todo mundo é zen, nossa, ninguém tem problema. Na Até realidade, não, parece. mas, ô Marisa, Deixa uma eu coisa quebrar meu engraçada. voto de silêncio e falar uma coisa para a Rita. E Nádia, adoro Que a voz da Nádia. maravilha! Que Rita, beleza! a gente não consegue explicar para quem não está Adorei sua disposto foto, a Nádia. entender. Olhem bastante meu cabelo, porque vai acontecer coisas. Lindão, né? Adorei, adorei. Pois é. Eu estou botando bastante foto com cabelo, porque daqui a pouco vai acontecer uma coisa. Ela vai Então, cortar ele. mas voltando para a Rita. Rita, não adianta tentar explicar para quem não está disposto a entender. E eu Entendo. agora adotei uma filosofia. Eu já me importei. Agora eu faço um miojo e vou dormir. E hoje é ótimo. Tá certo. Para ser bem rapidinho. Você faz o miojo e vai dormir? Você tenta apaziguar. Não dá conta? Minha filha faz o miojo, hora e vai dormir. Bom, era isso. Beleza, é isso Voltei para o mesmo. meu voto. Na realidade, Obrigada, mas Nádia, obrigada. o puro do gato é a dificuldade que nós temos, a dificuldade que nós temos é entender essa real caridade nesse sentido de amparar e não levar ninguém nas costas. É isso que a gente não consegue entender, porque a gente se projeta, nós nos projetamos, nós queremos ser tratados da mesma forma, mas não é assim que a gente cresce. Essa dificuldade que o mundo de regeneração espera dos espíritos mais caridosos, mas com essa consciência diferente, né? De que não é levar ninguém nas costas. Por mais que eu queira que alguém me levasse nas minhas costas, nas minhas dores, mas não é isso que é o ideal. Isso é difícil a gente mudar. Nós estamos aqui para melhorar. Olha, eu parto da premissa de que é muito difícil ser eu. É muito difícil ser eu. Não deve ser difícil ser ela, entendeu? E você, se já é difícil ser eu, ainda mais eu vou carregar o outro comigo. Demorei para entender isso e eu acho tão bacana que o estudo do Miramês provocou essa conversa entre nós. Olha que bacana isso. A gente aprendeu. Oi. Deixa só eu complementar. Tem uma história, quando você falou que a dor não estava tão grande ainda, por isso que a pessoa... Tem uma história que tinha um cachorro que estava lá machucado e alguém tentando virar o cachorro e o cachorro, por conta da dor, ia morder. E eu acho que é uma história que Jesus diz para a pessoa: não, deixa ele lá, mas está doendo. Não, se tivesse doendo muito, ele ia mudar de posição. Então, deixa ele lá. Que é isso, a dor não estava ainda tão grande ao ponto de fazer você mudar para querer sair daquela posição. É por aí, Rita. E não se sinta culpada, né? E sem culpa. O importante é isso, é sem culpa. Você acha para mim, vem cá, você acha que Jesus ficou culpado por tantos cegos que ele conseguiu fazer enxergar e voltar a ficarem cegos, pelo menos cego de espírito? Você acha que Jesus levava essa culpa? Não. Sem dúvida alguma não levava essa culpa. Então, se eu não levava a culpa, por que eu vou ter que ficar levando culpa dos outros? A minha função é tentar amparar, como a Marisa falou, mas não carregar ninguém no colo, não. Nas costas. Cada um tem que andar, tem que conquistar a sua felicidade por conta própria. Entendi. Tá bom, poxa, obrigada. Obrigada. Olha, gente, eu gostei muito uma do estudo. coisinha. Fala, Nádia. Uma fala atribuída a Francisco de Assis. Viva o Evangelho. Exemplifique o Evangelho. Seja o Evangelho. Se for necessário, até fale no Evangelho. O exemplo. A gente fala, mas quem não está disposto a ouvir, a gente não tem o que fazer. A gente fala.
e segue. Faz o miojo e vai dormir. Tá ok. Parabéns. Olha, Nádia, eu até gravei aqui na pauta da reunião. Ó. A Nádia rompeu o voto do silêncio no dia 5/10/2020, às 17h40. Ó, Nádia, beijão. Faz o miojo e vai dormir. Olha, queridos, é isso aí. É uma experiência e tanto. Esse assunto que o Miramês traz para nós, e eu concordo totalmente com o seu Dalton, a doçura do Miramês é muito diferente. Jesus, ele era muito firme e doce, mas firme. O Miramês, ele é firme, mas ele é firme com uma doçura maior até que a de Jesus, respeitando as devidas proporções entre ambos. Todos estão me entendendo. E o Miramês, ele é assim, um amor no meu coração, porque eu não consigo largar ele. Quando não é o segurança mediúnica, é o Ave Luz, que no outro dia eu me peguei sentindo saudade da história do livro. Então, eu me comprometi a ler outra história para vir contar para vocês, porque eu me senti com saudade dele, eu sinto saudade do Miramês. Saudade de alguém que eu não conheço, porque eu nunca vi Miramês, eu nunca vi esse espírito. E se ele já chegou perto de mim, se eu tive essa honra, eu não tive capacidade de percebê-lo. Mas eu gosto muito dele. Então, agradeço a Deus, em primeiro lugar, agradeço profundamente a espiritualidade e a Miramês por esta segunda-feira, porque este assunto, desobsessão, ele carrega um peso. E nós conseguimos conversar sobre ele com uma leveza e conversamos sobre isso e rimos sobre isso e aprendemos de nós e sobre nós e foi muito bom esse momento hoje. Muito obrigada, porque realmente eu falei assim, olha como é que é louca as coisas, como as coisas se processam, como a espiritualidade nos conduz na maior parte do tempo. Hoje de manhã, o Cláudio me perguntou quem vai fazer o estudo. E como eu não sabia onde ele tinha colocado o calendário, eu falei assim, sou eu. É o segurança mediúnica, sou eu. Aí eu tive que ir no ortopedista, e lá no ortopedista o Zé me mandou assim, Marisa, você pode fazer o estudo do segurança mediúnica para mim hoje? Porque a minha sogra está no hospital e eu estou aqui. Aí eu falei, Zé, era você, não pode deixar, eu já vou fazer. Entendeu? Porque eu estava estudando lá enquanto eu estava esperando. Então, a espiritualidade ela é muito bondosa e a gente precisa confiar muito nesses espíritos que a gente tenta se aproximar, que a gente roga por eles e que tem certa... É isso que eu quero dizer, Rita. Entrega, sabe? Entrega mesmo. A minha amiga Adriana, que está aqui, ela me ensinou uma coisa. Eu falava para ela assim, Adriana, a reunião da caravana é uma vez por mês. A reunião da Casa de Emmanuel é uma vez por semana. O resto dos dias, os outros ficam me procurando para fazer atendimento fraterno e a gente vai puxando aquelas coisas das pessoas, sabe? Porque a gente tem essa, né? O povo fala que a gente é esponja. Vai puxando. Ele falou, tem dia que eu estou me sentindo esticada, entendeu? Eu sei que não é meu, não me afeta, mas me cansa, porque eu começo a sentir uma ardência na cervical horrível. Aí a Adriana, essa que está calada aí, virou para mim e falou assim, por que você fica com esse espírito? Porque às vezes eu sinto assim, não é horário para os espíritos abertos, eu fico olhando os horários, não tem nenhuma aberta perto de mim. Aí ela virou para mim, deixa de ser besta, pega tudo e leva para a igreja, entra na primeira igreja que você vier, porque lá você vai deixar, você fala assim, Jesus, olha, eu vim aqui trazer esse, está nas tuas mãos, eu vim te entregar, você vai ver como é que você vai sair leve da igreja. Não precisa casa espírita aberta, entra, e também não precisa, ela também ensinou, não precisa de igreja. Você vai no jardim, você vai na natureza, fala, Jesus, leva os filhos, são esses filhos, e fala em voz alta mesmo, para os espíritos levar mesmo. Leva e põe na mão de Jesus. Ótimo, entendeu? ótimo. Porque ele é o governador do planeta. Nós só somos tarefeiros e pequenininhos. Tá, ok. Muito Poxa, bem. vou fazer isso. Outra coisa, posso falar assim, gente, Miramês, um beijo, nós te amamos. Não sei. Isso mesmo.
Então, a gente já Um está beijo, nós te amamos. finalmente, já vamos fazer a nossa prece, a gente aproveita na prece, já bota o nome de todo mundo, que hoje o dia vai ser, né? O dia hoje estava uma bênção. A gente trabalhou o dia inteiro. E vamos continuar trabalhando, vamos nos pôr à disposição de Jesus depois, na hora de dormir. E como ele já estava com a mãozinha levantada, ele já levantou, ele já riou, eu vou pedir para o nosso amigo Dalto fazer a nossa prece. Você pode fazer, seu Dalto? Eu posso sim, posso sim. Estou aqui no cafezinho, mas já tive controle. Aqui a minha aguinha, ó. Tá aqui. As aguinhas de todo mundo estão aí, né? Minha gente, eu acho, vou só dar uma pincelada um pouquinho mais no assunto. Eu acho que o Miramês e o Evangelho, né, tem que ter um dia mesmo especial. Jesus nos ensina tudo a respeito das leis, enfim, do amor. O Miramês ajuda na nossa trajetória, no nosso envolvimento com o trabalho mediúnico. Então, Jesus amado, dia feliz, de muito trabalho. Me coloco aqui, Senhor, de joelho em espírito, rogando a Ti pela saúde de todos nós, do grupo, pedindo a Frei Luiz, que já está a casa em trabalho presencial, para o irmão que precisar, somos o canal para conduzi-lo às salas de tratamento, levar seus nomes também para a irradiação, embora a gente entende isso muito bem, que foi comentado, qualquer lugar, Jesus, nós estejamos, seja dentro da caverna, seja dentro de uma cela de presídio, uma delegacia, seja onde for, seja na praia, na floresta, essa capacidade de poder conversar contigo, Jesus, está aberta a todos. Então, nos ilumina, nos abençoe para que amanhã a gente tenha a mesma possibilidade de estar aqui juntos, reunidos em seu nome, buscando o nosso crescimento espiritual. Que a paz se derrame sobre todos nós. Graças a Deus. E que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Após o estudo dos dois livros, eu acho que poderíamos estudar São Francisco de Assis de Miramês, né? Que tal? É ótimo. Eu tenho os dois. Apoio. Apoio também. Ou a de Maria de Nazaré também. Tem aqui também. Tem os dois. Tem o Francisco de Assis e Maria de Nazaré, com os dois livros aqui, se alguém precisar. Né? Também tem. É lindo de Maria, é lindo demais. Vocês não têm ideia. Eu acho que é difícil. Maria de Nazaré é um livro belíssimo. Lindo demais. De Miramês, né? Lindo demais. Eu falo que Maria é renúncia, demanda elevada ao quadrado. É verdade. Olha, o que eu chorava, né? Brincadeira. Eu sou chorão, na verdade, eu sou chorão. Eu choro. Se cantar parabéns, eu choro. Né? Mas o que eu chorava com Maria, eu parava de ler, fechava o livro e ficava meditando e chorando. Já estou querendo chorar, só de lembrar. Né? Nossa, a voz embaixo. Lindo. Maria de Nazaré, né? Através de Miramês. Fantástico, é belíssimo. Demais. Aí você olha assim, né? Aquela mesquita lá da Turquia, que se chama de Santa Sofia, Sofia era o nome de Maria. É isso mesmo, Maria Sofia. Fantástico. Tudo interligado. Muito bem, gente. Uma boa noite para vocês. Boa noite, fiquem com Deus. Oi? A gente consegue encontrar o Ave Luz para comprar? Consegue sim, naquela editora O Clarim. Tá. Eu vou ver se tem no Frei Luiz, o Ave Luz. Mas me esclareçam se eu estou confundindo. Mas eu acho que a Ave Luz são 3 livros, não é não? Não, é um só. Eu tenho ele aqui. Eu acho que é um só. É um só, eu tenho ele aqui. Eita, caiu tudo.
Ó, Tô confundindo com perdoa. Eu estou querendo que o meu eu emprestei e não voltou. olha, esse livro, Deus me perdoe, mas esse livro, eu sou apegada a esse livro, sabe? Tá dando para emprestar, não. Mas, Essa Maria não. Raquel, tem ele em PDF para baixar na internet. Vocês me desculpem a minha evolução, que eu não sou nada evoluído espiritualmente. Eu não empresto livro. Se o cara quiser, eu compro e dou para ele, mas eu não empresto meu livro. Eu já emprestei 15 livros. Vou fazer uma Que lista para você me dar. Ó, Vai o cara, e não olha volta, só, gente. eu já emprestei 15 livros, o cara não devolve e não lê. Ele não devolve e não lê. Não, o pior é que tem gente que nem fala com a gente depois. Não, Acontece. eu já empresto com a possibilidade de não voltar. Aí depois eu vou atrás, compro, a não ser que diga assim, olha, esse não existe mais, esse é o único. Aí eu vou ver se eu me desfaço. Eu já empresto, Ó, sabe? já tô vendo, ó, eu tô vendo aqui no Google que tem ele em PDF, tá? Tem ele em PDF. Tem ele em PDF. Muito lindo. O Aviluz me faz chorar. Eu leio aquilo chorando, porque eu fico tomada de emoção. Emocionante, é. Vou me desidratar de chorar, então, gente. Toma água que resolve. Vai chorando e bebendo água. Chorando e bebendo. Brincando, é brincadeira. Bom, gente, Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado. Obrigada, seu Dal. Voto de silêncio. Obrigado, querido. Obrigado. Até Boa amanhã, noite. gente, se Deus quiser. Tchau, Nádia, tô Nádia. aqui. Tchau, Raquel. Tchau, Nádia. Eunápio. Tchau Oi. a todos. Tchau, Nádia, Marisa. tô Tchau, aqui. fiquem com Deus. Oi, seu Qualquer Dal. coisa, fala comigo, tá? Tá bom, obrigada. Beijo grande, querido. Tchau. Tchau, Eliane. Tchau a todos. Tchau, Eunápio. Tchau, dona Marizinha. Deixa eu falar uma coisa para a senhora. Amanhã. A senhora tem toda a razão. Precisa de um tempo para a senhora, sim. Eu li no bate-papo. Depois a gente conversa no privado. Precisa de um tempo, senão a gente fica doido. Senão a gente fica doente. Entendeu? Beijo, querida. Beijos, beijo, Raquel, Eliane, Fátima, Marizinha, querida. Fica com Deus. Beijos. Tchau. Tchau, Fátima. Tchau. Beijos. Beijo. Beijo. Não botei porque o lixo está muito vazia, não tem razão de ser. Não fiz lixo. Como é que Dona Marizinha, fala, querida. Não sei sair. Posso ir com você. Eu estou presa. Ó, depois a Dona gente Marizinha, só estamos nós. Deixa eu falar. Ele é acamado, seu esposo? Não estou te ouvindo. está, vamos dizer, dependente. Ele é acamado? Não. Anda, come com a mão dele, toma banho. Mas, qual é a doença dele, então? Ih, Marizinha, fechou o microfone de novo, meu Há um anjo. tempo atrás ele fez uma cirurgia. Ai, eu fico tão preocupada com ela. Ele fez uma cirurgia de ponte safena, já tem uns 20 anos. E de lá para cá ele tem uma coisinha e outra, uma coisinha e outra. Mas ele não tem problema de memória, não, né? Não tem nada disso. Senilidade, Alzheimer, o que ele tem? Início de Alzheimer. Não, não tem início. Existe Alzheimer e
não ter Alzheimer. Aquele comecinho existe, né? Que esquece uma coisa hoje, outra manhã, e o médico mas já está medicado, está melhorando. E a senhora não tem possibilidade, não tem alguém que possa ficar um tempo com ele para a senhora poder dar uma respirada? Com essa pandemia, não. Tem que esperar acabar esse trauma aí para poder eu dar uma respirada, porque eu estou fazendo igual a menina falou, vamos rir, vamos cantar, não se entregar, né? Porque senão... É isso aí, tem que fazer isso mesmo. Eu vou lhe falar uma coisa, a mãe do Cláudio, ela tem senilidade severa e tem Alzheimer, são duas doenças diferentes que fazem a mesma coisa. Ela é totalmente dependente. E sem condições, a gente não tem condições de ficar com ela, porque 24 horas por dia ela anda o dia inteiro, ela não lembra de ninguém, já está em estado bem avançado. Ela fica internada numa clínica. A gente vai lá, se bem que desde a pandemia nós não podemos vê-la, a gente vê pelo WhatsApp, a gente fala com ela, mas ela não nos reconhece. A clínica liga 2, 3 vezes por semana, a gente vê ela e tudo mais, mas desde a pandemia está proibida a visita. A senhora não tem possibilidade de botar ele assim numa clínica? Nem que seja por, sei lá, por algum tempo, só para a senhora se levantar um pouco. Não, no momento não. A gente está esperando mesmo resolver esse problema da pandemia, que eu estou ouvindo dizer que até o fim do ano, começo do outro, vai ter uma solução. Aí a gente resolve. E eu estou indo para Nova Iguaçu por isso também, porque em Nova Iguaçu eu não vou pagar aluguel e com esse dinheiro eu pago alguém para ficar em casa, né, comigo. Porque remédio só toma... para a senhora, né? Tem que dar remédio, fazer a comida, essas coisas assim, né? Eu não queria ter trabalho 24 horas, mas só dá o maior trabalho dele é a teimosia. Demais. Força, querida, a gente vai continuar colocando nas preces, tá? Fica com Deus. Um beijo, querida. Boa noite. Beijo, boa noite.